Nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos encerrar o segundo bimestre. Vamos falar do capítulo 4. Ele começa na página 376, falando dos aspectos naturais do continente asiático. Vamos observar que o continente asiático, ele é banhado por vários mares e oceanos, tem uma vegetação em um relevo bastante diferenciado e é o maior continente do mundo em extensão territorial, no qual limita-se com vários mares e oceanos, cortado pelo Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio. Página 376. A Ásia é o maior de todos os continentes. É uma área de aproximadamente 45 milhões de quilômetros quadrados. Ela limita-se ao sul com o Oceano Índico, ao norte com o Oceano Glacial Ártico, a leste com o Oceano Pacífico, a oeste com a Europa, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. As terras do continente são cortadas pelo Círculo Polar Ártico, pelo Trópico de Capricórnio e no extremo sul pela linha do Equador. A gente pode observar aí o mapa dessa mesma página e também está mostrando a divisão política, todos os países que compõem o continente asiático. E a gente pode observar que o continente asiático, a maioria das suas terras está localizadas no hemisfério norte. Isso levando em consideração a altitude, tá? As latitudes, perdão. E uma menor parte localizada no hemisfério sul. E ainda na página 377, a gente fala sobre o relevo e hidrografia da Ásia, né? A parte hidrográfica do continente é bastante densa em função de estar banhado por vários mares e oceanos. E os tipos de relevos predominantes são planaltos, planícies, montanhas e depressões absolutas, ou seja, cadeias de montanhas. E a gente destaca na Ásia uma principal cadeia montanhosa, que é a Cordilheira do Himalaia, que fica na China, né? E a formação dessa cordilheira foi a convergência, o choque de duas placas existentes, né, no continente, que provocou a formação dessa cordilheira. Foi o choque de duas placas, a euroasiática e a australiana. Na página 378, tem uma figura mostrando essa placa tectônica. E aí a gente percebe que, já falamos muito sobre isso em outras séries, em outras aulas, que o continente asiático, ele está localizado no que eles chamam de Círculo de Fogo, né, do Pacífico, porque está no meio de duas placas tectônicas. E essas placas tectônicas se chocam e se movimentam constantemente. Então, é muito comum naquela região acontecer vulcões, terremotos, maremotos, tsunamis, em função dessa instabilidade e por estar no meio, justamente no meio dessas duas placas tectônicas. Logo, elas se movimentam, se chocam, se convergem, né? E aí surgiu a formação da Cordilheira do Himalaia. Na página 378. O Himalaia se formou pelo confronto, convergência, de duas placas tectônicas, euroasiática e australiana, o que ocasionou o soerguimento da crosta terrestre, dando origem ao relevo da cordilheira. Observe o mapa ao lado. Cabe lembrar que o continente asiático está numa área de intensa atividade tectônica, sendo comum a ocorrência de terremotos, maremotos, tsunamis e vulcanismos. Existem no continente vários planaltos. São exemplos o do Pamir, conhecido como telhado do mundo, encontrado na fronteira entre o Afeganistão, o Paquistão e o Tajiquistão. O de Tibete, localizado no sul da China. O central siberiano, localizado entre os rios Yenisei e Lena. E o da Sibéria, o da Mongólia. Já as planícies são encontradas próximas ao litoral, onde estão as principais vales fluviais do continente. Destacam-se a planície do Hindu, Gangeia, rios Indos e Ganges, Mesopotâmia, rios Tigres e Eufrates, o da China, Rio Amarelo ou Huanghe e Azul ou Yangtze, e da Sibéria, Rio Lena, Yenisei e Obi, e o da Manchúria, Rio Amur. Então, o volume, a quantidade de rios na Ásia é bastante intensa, bastante volumosa, em função da localização do continente. E aí a gente destaca um rio muito importante para a cultura indiana, né, que é o rio Ganges. Eles acreditam que esse rio ele seja um rio sagrado, né? Quem toma banho nesse rio
os corpos que são cremados e jogados lá, eles vão ser abençoados, vão ter seu encontro com Deus. A religião da indiana é o hinduísmo, então eles têm essa crença, têm essa fé. Vocês podem observar aí no mapa, da página 378, diz assim: o Ganges apresenta grande importância cultural para a população indiana, que tem como religião o hinduísmo, já que esse é o rio considerado sagrado. Ele nasce na Cordilheira dos Andes e deságua no Golfo da Bengala. Ao longo do seu curso, o rio passa por regiões intensamente povoadas e industrializadas, o que contribui para a poluição das suas águas. Ou seja, independente dessa sujeira, dessa poluição, eles assim acreditam que esse seja um rio sagrado, de acordo com a religião indiana. Na página 378 tem uma curiosidade que pergunta assim: é verdade? Corpos humanos são comuns, são encontrados flutuando nas águas do rio Ganges? Verdade ou mito? Verdade ou mentira? E aí, o que vocês acham? Desculpa. Será que é possível ver corpos flutuando nesse rio? Sim, é verdade. Por quê? Muitas pessoas, muitas famílias, quando perdem alguém, um ente querido, eles não têm condições de fazer a cremação do corpo, porque o rito comum é você cremar o corpo e jogar as cinzas nesses rios. Mas muitas famílias não têm condições, então a pessoa morreu, vai lá, faz o ritual e joga esse corpo no rio Ganges. Então é comum ver sujeiras, restos de mortais, mas ainda assim tudo muito sagrado para eles. Página 379. Lá embaixo, no último parágrafo, diz assim: a diminuição do seu volume está localizada às próprias águas do Mar Morto por algum tipo de indústria. A gente está falando aqui, essa página menciona os vários tipos de rios que existem no continente asiático e que o volume desses rios vem diminuindo drasticamente. Na página 380, a gente vai citar o principal e o mais assustador, que é o Mar do Aral. Ele fica na Ásia Central. Em função dessas atividades para agricultura, irrigação e transposição das suas águas, esse rio já perdeu 90% do seu volume de água. É algo muito assustador. Mas o que acontece aqui não é só na Ásia que acontece não, tá? A gente hoje tem no mundo inteiro o volume dos rios estão diminuindo. Aqui no Brasil em especial por conta da seca, o período de estiagem. Então não tem chovido e o volume de água está só diminuindo. Mas esse dado, essa estatística é assustadora. Um rio diminuir 90% das suas águas, isso aí é para ficar em alerta. Diz assim: o Mar do Aral está localizado na Ásia Central. Também teve sua área diminuída em 90%. Isso se deu por causa da utilização das águas do rio Sir, Daria e Amur Daria, que deveriam desaguar nesse mar. Tais rios foram intensamente utilizados para o cultivo do algodão no pós-Guerra Fria, já que a União Soviética queria se transformar na maior produtora mundial dessa matéria-prima. E aí embaixo tem uma imagem muito triste, né? Mostra a redução drástica que houve nesse Mar do Aral, tá? E falando dos tipos climáticos, na página 381, mostra nesse mapa quais são os tipos climáticos existentes na Ásia. Nós temos equatorial, tropical, subtropical, desértico, temperado, mediterrâneo, semiárido, frio de montanha e o clima polar. Todos eles com baixas latitudes, né? Então são climas bem amenos, frio. Então, basicamente, gente, da Ásia é isso, é saber quais são os tipos climáticos, as formas de relevo e a localização geográfica do continente. Aqui na página 391, nós falamos sobre a formação das cordilheiras, né? E essa questão como é que eu vou dizer? Da ocorrência muito comum desses fenômenos, como vulcão, tsunamis, maremotos e terremotos. Aí diz assim na página 391. Em 1883, a violenta erupção do vulcão indonésio de Krakatoa riscou do mapa a ilha que o abrigava e deixou seu rastro 36 mil mortos e uma cratera aberta no fundo do mar.
Os efeitos da explosão foram sentidos até na França. Barômetros em Bogotá e Washington enlouqueceram. Corpos foram dar na costa da África. E o estouro foi ouvido na Austrália e na Índia. Danos muito, muito violentos, com mortes. E sempre que acontece é isso. Hoje, né, claro, com o uso da tecnologia, com técnicas mais modernas, existem alguns países, né? Muitas pessoas deixaram a região por conta disso, e existem sirenes em alguns países que, quando começa a sentir, os aparelhos começam a medir esses tremores, começam a ligar sinal de alerta para que as pessoas deixem suas casas, porque pior que perder um bem material é perder a vida. Então eles vivem com essa coisa, né, violenta, que assolta, que cerca eles, né? Imagina você tá na sua casa, de repente você ouviu a sirene ligar, sabendo que algo pode acontecer, tem que deixar tudo para trás, sair só com sua roupa do corpo. Isso aconteceu em 1883. Hoje não é dessa forma, tá? Em função até dessas orientações e outras técnicas que eles criaram para tentar amenizar essa situação, felizmente não é dessa forma. Mas aí pergunta-se na letra A: por que no sudeste da Ásia, onde se localiza a Indonésia, há ocorrência de vulcões? O que eu falei para vocês? Ele está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, ou seja, está no meio de duas placas tectônicas. Essas placas tectônicas, quando se movimentam, se convergem, aí acontece tsunamis, maremotos. Então foi por isso que por isso que na Indonésia há essa incidência de vulcão, aconteceu esse, e pode acontecer mais, como já aconteceu. Letra B: por que a atividade vulcânica desse tipo de vulcão pode causar o resfriamento das temperaturas médias da Terra? Por quê? Uma vez que acontece esse fenômeno, é liberado cinzas e poeiras na atmosfera. Isso vai impedir, né, a absorção dos raios solares. E aí vai acontecer o quê? Ocasionar a diminuição da temperatura, correto? Então é isso que vocês precisam saber sobre a Ásia, né? A sua localização geográfica, seus limites, os tipos de relevo e a parte da hidrografia, né? Volume de rios, quantidade de rios, enfim. Vou estar colocando no portal para vocês a correção dos exercícios. Vou fazer na próxima videoconferência com vocês, tá? Eu pedi que vocês, reforçando o que eu já falei, aquela página 395 e 396, vocês deverão responder, recortar e me entregar na secretaria. Um resumo dos 4 capítulos está nessa folhinha aqui, tá bom? Continue se cuidando e até a próxima.